Olá, Lilian! A Adelo de novo aqui. Vamos ver, gente, se agora vai dar tudo certo aqui. É, Verdade. Então, acho que já que deu uma caída aqui, né? Será que a gente continua da onde a gente estava? Mas vou dar uma geral aqui, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui rapidinho, já que caiu. Para quem não estava aqui antes, né? A gente teve problema de conexão aqui, caiu tudo. É, Meu nome é Ludmila Coradini, para quem não me conhece. Eu tenho esse programa que é chamado Estreitando Laços toda semana, toda terça-feira. Agora eu mudei para 9 horas da noite, porque 9h30 estava tem muita competição na internet, 9h30. E vamos ver o que dá, até quando a gente mantém esse horário de 9 horas, eu vou falando para vocês. E no meu programa, a gente sempre fala sobre assuntos relacionados ao mundo das famílias, né, ao mundo das mães, para ajudá-las a ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, né? Eu sou administradora de empresas, sou mãe da Vitória, esposa do Flávio, tenho esse grande sonho, né, de estar mais junto da minha família, então isso me move muito. E sou mãe conselheira do programa Multimãe, que é um programa revolucionário de mudança de vida para aquelas mães que querem ter mais tempo com a família e, ao mesmo tempo, querem empreender, ter renda, mas é um programa que abraça toda a família. Bom, hoje eu chamei a Fabi, né, a Fabiana Centinero, para ser minha convidada aqui, né, fazer uma entrevista com ela sobre esse mundo aí da moda de reuso e como é que a moda de reuso ajuda, né, ajuda os nossos filhos, né, a terem maior autodomínio, domínio próprio. Então, a gente estava falando sobre isso. E agora a Fabi, ela é mãe também, tem uma filha casada, administradora de empresas, ela atuava no ramo de hotelaria e resolveu empreender. Então, vou deixar um pouco agora a Fabi falar, né, por que que ela resolveu empreender e por que moda de reuso. Enfim, dá um panorama geral aí pra gente, Fabi. vamos lá, Ludmila. Então, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, porque era exatamente isso que eu estava falando. É muito legal da gente contar a nossa história, principalmente quando tem aí um propósito envolvido maior que move, enfim. É um prazer realmente poder compartilhar essa história aí com vocês. Como você falou, eu atuei no ramo de hotelaria durante um tempo e tive vários cargos. Só que, assim, a hotelaria é uma coisa que exige muito. Então, assim, o trabalho que você tem não tem hora, final de semana, é feriado, é uma coisa dentro do ramo hoteleiro costuma ser. Ih, gente, a Fabi caiu de novo. Vamos esperar aqui ver se ela volta, gente. Tá com algum problema lá na conexão dela, mas ela vai voltar. Ai, graças a Deus, ó. Vai voltar. Vai voltar, gente. Vai voltar. Fé em Deus que ela vai voltar. Estamos aguardando a Fabi entrar de novo aqui. Estamos aguardando, ela vai entrar. Voltei. Voltou! Então, É. você estava falando, Então, né, assim, que você parou nessa parte do ramo hoteleiro, que é muito difícil, né, assim, sim. os Então, horários, né? sim, dentro desse ramo da hotelaria, eu fui fazendo tudo com muita alegria. Realmente tive muita satisfação de atuar em todas as funções que eu tive. Só que depois da maternidade a coisa mudou, né? A maternidade ela sempre dá aí um quê diferente na nossa vida. E eu senti Uhum, depois do nascimento da minha filha que eu precisava de um tempo para me entender enquanto mãe. E é muito normal que uhum. isso aconteça, né, na nossa realidade. Então, eu respeitei esse tempo, essa necessidade, essa urgência que eu tinha e comecei a voltar os olhos sem paternidade. Fiquei muito tranquila durante esse período. Foi um tempo aí que eu me dei a oportunidade de me dedicar só à minha filha. O Adelo
surgiu esse tipo de empreendedorismo? Eu, durante o enxoval da minha filha, a gente já faz aquela coisa legal da gente ir, fazer, montar todo o enxoval, viajar, comprar tudo aquilo com maior carinho, enfim. E aí, no segundo ano já da minha filha, quando ela tinha 2 anos, as coisas, eu comecei a perceber que as coisas começaram a se acumular. E assim, aquilo, né, foi criando uma. Eu só ganhava volume, eu não sabia muito aquilo. E dentro de mim, assim, eu fui vendo coisas durante a minha vida. Quando foi em 2006, há 13 anos atrás, eu me tornei vegetariana. É, por uma escolha que eu achava que era. Eu via, assim, aquele sofrimento animal me incomodava muito e eu via que a única maneira de eu ser uma voz contra isso era alguma coisa que fosse da minha atitude, do meu dia a dia, alguma ação que eu tomasse que conversasse com esses princípios que naquele momento começaram a fazer parte da minha realidade. Então, assim, me tornei vegetariana, depois fui mãe e comecei, durante esse período da maternidade, estudar realmente sempre foi uma paixão. Enquanto eu me dedicava à minha filha, durante esses tempos livres, eu comecei a estudar muito sobre a sustentabilidade, que também foi uma outra paixão na minha vida. Então, eu estudei assim energias renováveis, eu estudei compostagem, eu estudei fraldas descartáveis e o impacto que isso tinha no mundo. E aquilo começou a me dar uma enlouquecida, porque eu queria muito fazer a diferença de alguma maneira, mas eu não sabia como. Nenhuma dessas ações eram práticas no meu dia a dia, eu não podia tornar nenhuma daquelas coisas práticas na minha vida, não tinha como colocar energia renovável na minha casa, compostar, enfim. E aí eu comecei vendendo as roupas das minhas filhas. Eu falei, depois que eu vendi todas as roupas da minha filha, eu falei para as minhas amigas, nossa, mas foi tão legal vender. E as suas, você quer vender também? E uma foi falando para a outra. Em 6 meses, eu percebi que eu estava com um negócio. Um negócio que não foi planejado, não foi pensado. Foi acontecendo. Que aconteceu, exatamente. Foi quando isso? Qual ano? Isso deve ter mais ou menos 3 ou 4 anos. Esse bem comecinho mesmo, que o Adelo nem se chamava Adelo, deve ter começado há uns 4 anos atrás. Minha filha hoje acabou de fazer 7 anos, então foi realmente mais ou menos isso. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu busquei durante tanto tempo alguma coisa que fosse prática, que eu pudesse fomentar aí a sustentabilidade, que eu pudesse fazer a diferença, mas a coisa sempre teve na minha mão. Sempre teve na minha mão. São coisas simples que a gente não percebe, né? A gente quer fazer grandes coisas, mas na verdade é no pequeno, né? E Fabi, queria te fazer uma pergunta, assim, sobre a questão, né, de as pessoas quererem que hoje as coisas sejam muito rápidas, né? Como que o celular, como a internet, como esse mundo digital, né, como você vê isso que influencia, né, essa influência no consumo? Então, isso é uma questão muito, muito delicada, né, Ludmila, na verdade. A gente está vivendo aí numa sociedade, a nossa vida cotidiana moderna, e ainda bem que seja assim, trouxeram coisas maravilhosas. A gente nunca teve oportunidade de se informar tanto. Hoje em dia a gente entra no YouTube, tem coisas maravilhosas, todo mundo pode estudar, o conteúdo está aberto, todo mundo pode aprender o que quiser. Mas, por um outro lado, como tudo tem 2 lados, a gente tem uma sensação de tudo ser imediato, né? Tudo está a um clique da nossa mão, tudo está a uma palavra, tudo a gente simplesmente vê as coisas, a gente vê os alimentos que estão na nossa frente e a gente não consegue fazer um caminho reflexivo da onde aquilo veio surgir, como aquilo surgiu. Isso, por exemplo, uma criança acha assim, uma criança da cidade grande, né? Que nunca, por exemplo, teve a oportunidade de ver uma galinha colocando um ovo. Ela acha que, pô, vem do supermercado, vem da caixinha ali, ela não tem nem ideia do que está por trás daquele negócio para até aquele ovo chegar na casa dela, né? Então, o alface, qual o caminho dele, até onde, né? Então, você não acha que isso mexe muito faz com que as crianças e até mesmo os adultos sejam menos curiosos?
Exatamente. Essa correria da vida moderna fez com que a gente perdesse a oportunidade de contemplar os movimentos naturais da vida. E essa falta de contemplação quebra essa oportunidade de questionamento. Então, assim, o fato de você não se perguntar, se você não sabe de onde veio os alimentos que estão na sua mesa, como você vai saber as suas roupas? Você não vai saber. A gente está vivendo hoje em dia, além da gente ter esse impulso da vida moderna, uma extrema glória, o consumo nunca teve tão em evidência, né? Então a gente vê, se você vê um jornal, você vê uma revista, você vê a televisão, todos os meios que estão fomentando que a gente consuma mais e mais e mais, não interessa o quê, onde na verdade o que a gente acaba percebendo é que se existe não um apreço pelo objeto, mas em ter cada vez mais uma cultura de ter de forma desenfreada. E por isso, porque a gente Como perdeu... se isso fosse preencher o ser humano, né? Como se isso fosse realmente preencher. Exatamente. É. Então, você acha que essa parte assim de fazer perguntas, né? Porque eu acho que o ser humano talvez esteja tão vazio pela incapacidade de fazer perguntas, né? As pessoas não se fazem mais perguntas, né? Elas engolem coisas que vêm prontas para elas, não é isso? Exatamente. A gente antigamente vivia numa era em que, pô, não tinha luz, 6 horas da noite, 8 no máximo, você estava dormindo. E o que você estava observando durante esse ínterim? Os processos da natureza. Você tinha capacidade porque você tinha espaço, você conseguia ouvir, você conseguia ter um tempo reflexivo para se questionar a respeito dessas coisas todas. Lógico que a modernidade tem outras maravilhas, né? A gente nunca teve aberto a tantos conhecimentos. Mas, assim, o que a gente está querendo para os nossos filhos? Exatamente. A gente está querendo criar crianças que não sejam questionadoras, que não sejam... O que eu acho mais perigoso disso tudo, na verdade, é a gente replicar o modelo de que as crianças não têm a capacidade de interferir positivamente na sociedade. E isso vem de um modelo que é replicado pelos pais, né? Então, e a capacidade de sonhar, né? A capacidade de sonhar, né? Então, isso interfere também na capacidade de sonhar. Sim. Então, é toda uma... E a curiosidade. Então, por exemplo, eu me lembro que na minha infância era muito comum, né? Eu sou de Petrópolis e era muito comum você ficar olhando para o céu e ver, nossa, olha só hoje como o céu está estrelado, olha lá o Cruzeiro do Sul, aquela ali são as Três Marias, e assim você ia aprendendo. E hoje, uma coisa que, né, talvez se perdeu bastante isso. É exatamente isso. E isso faz ainda gravado por uma indústria. Quando a gente fala aqui de que essa escolha da moda, voltando um pouco para a moda, ela causa um grande efeito, a gente fica achando que a gente precisa de grandes feitos para poder fazer alguma mudança, mas assim, a indústria da moda hoje, ela é a segunda maior poluidora do mundo. Ela fica só atrás da indústria petrolífera. E foi aí que eu comecei a perceber lá atrás, quando eu vi que a coisa realmente, o poder de fazer alguma coisa efetiva estava nas minhas mãos, quando eu comecei a observar todos esses movimentos, né? A gente fala, porque né, petróleo, a gente sabe quanto que é danoso a perfuração dos mares, mas e aí a gente está falando de uma indústria que é a segunda maior impactante no mundo. Então, assim, quando a gente vê a quantidade de recursos que são necessários para produzir, por exemplo, uma calça jeans consome 11 mil litros de água, sabe? É porque tem todo um processo de lavagem, né? Exatamente, 8 mil litros de água para produzir um sapato. As fibras que são usadas nesses tecidos, poliéster, algodão, a gente está falando aí que o algodão, por exemplo, ele consome 24% de todos os agrotóxicos no mundo. Então, assim, trazendo isso para a nossa realidade, a gente vive essa cadeia do fast fashion, ela provoca, ela vai perigosamente produzindo as roupas das estações, inverno, verão, primavera, outono, fomentando em você
coisas que você nem sabia. Você não sabe que daqui a 6 meses você vai ter a Uhum. necessidade de usar uma roupa de franja, que seja da cor Uhum. tal, da coisa tal. Uma coisa Uhum. extremamente danosa e criando em Uhum. você essa necessidade que, na verdade, não existe, porque uma roupa boa, ela pode muito bem ser esperada em qualquer estação do ano e a gente vai indo no embalo, sem conseguir construir uma capacidade de questionar isso, né? Produzindo uma Uhum. quantidade absurda de materiais têxteis. Hoje em dia, a gente, na região do Brás, por exemplo, eu peguei até alguns dados aqui para poder falar com vocês. Hoje em dia são produzidos por dia toneladas de resíduos têxteis só na região do Brás. Então, assim, isso é muito sério. E quando a criança ela não consegue entender de onde vem a comida que está na mesa dela, a roupa que veste ela não vai ter capacidade de se ver como um sujeito que consegue interagir positivamente na sociedade. E um exemplo muito sério sobre isso, a gente teve recentemente a Ação Mundial de Limpeza, né, das regiões, e a gente viu assim que na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos pontos mais nobres da nossa cidade, houve 8 voluntários. Oito Uhum. voluntários. Isso é muito triste. A gente Uhum. percebe que assim uma cultura das pessoas não se perceberem como sujeitos atuantes, Que né? podem mudar, né? O mundo. Exata, Cada um pode mudar. Uhum. exatamente. Então, assim, eu até fiz uma entrevista aqui na loja, uma conversa com uma cliente que super comentou com a experiência que ela teve nos brechós ao longo dos anos. Ela é Uhum. americana. Então, ela contou a Uhum. chegada dela do Brasil, como que aquilo impactou a vida dela perceber o estereótipo que existia em relação à coisa, como ela se sentia assim, super confortável em fazer esse tipo de escolha. E o mais bonito é ver que, assim, hoje até postei no Stories a filha dela participando dessa campanha internacional de limpeza. Ela participou da revitalização de praças aqui na comunidade, no Mas Recreio, o no que que bairro ela achou diferente? Deixa eu entender de lá. O que que ela achou diferente? Não dos entendi. Estados Unidos. É isso. Ela dizia que lá o passeio, a ida ao brechó era uma coisa que não era a primeira opção dela. Era um passeio normal, de dia a dia, que não existia nenhum estereótipo em relação a isso. E o que me Sim. deixava mais curiosa é que, tipo, lá nos Estados Unidos, pra gente, comparativamente, as peças já têm um valor mais baixo. Mas não se Sim. estava falando de dinheiro nesse momento. Estava Tá falando falando de outra coisa. É. exatamente, de você escolher peças mais diferenciadas, de você conseguir ter uma grande economia. Ela falou em vários momentos da entrevista, para mim, muito mais importava, apesar dela ter grandes condições, recursos financeiros, os filhos dela Aham. têm excelentes escolas, muito mais importava ela conseguir ali usar o dinheiro dela para viajar com a família dela, para poder fazer coisas muito mais legais do que ficar sendo ali marionete influenciada pela moda, comprando coisas que eram da estação. Então, assim, uma coisa que ela contou que foi bem engraçada foi uma vez ela estava num brechó no Rio e entrou uma pessoa e falou: Nossa, que lugar bonito, não sei o quê, não, 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 mas como é que é isso aqui? Não entendeu muito bem. Ela falou: Não, aqui são peças de segunda mão. E no momento, isso a gente está falando de 10 anos atrás, a pessoa virou as costas e saiu da loja. Então ela ficou Ah, assim, achou lindo, mas aí quando muito falou que era de chocada. segunda mão, foi embora. Exatamente. E ela ficou assim muito chocada, sabe? Então, assim, a gente vê que né, nesse processo as pessoas não conseguem entender realmente de onde que as coisas surgem. É, Uhum. esse processo de reflexão, que não conseguem fazer essa conexão do impacto que essas nossas escolhas impensadas estão causando na nossa Uhum. sociedade, não conseguem entender isso como um valor, mas assim, eu vejo que no dia a dia as pessoas estão acordando para isso. E dá uma alegria Uhum. muito grande fazer parte desse movimento, contribuir para que as pessoas olhem para a coisa de uma determinada maneira e ajudem não só elas
mesmos, mas como as famílias a fazerem escolhas que fortaleçam essas crianças, que façam elas se percebam e com que essas crianças se percebam, como a gente falou antes, sujeitos a tudo. Isso é o mais Uhum. importante. Na verdade, assim, a gente ensinando isso para os nossos filhos, né, indo para o assunto do autodomínio, olha só quanta coisa a gente está ensinando para eles, né? Que eles estão ensinando que as coisas são coisas, né? E que elas elas devem ser usadas para nosso benefício, né? Exatamente. E não ao contrário, nós ficarmos nessa ansiedade de consumo de coisas, tudo bem, ficar bonito, né? Andar bem vestido, ótimo, maravilhoso, mas ninguém está falando disso, está falando do consumo pelo consumo, que traz um entulho para sua casa que depois você não sabe nem o que você tem mais. E essa coisa do autodomínio, né? Porque você leva isso para várias áreas da sua vida, de não se deixar de ser forte o suficiente para não se deixar levar para uma lavagem cerebral, né? Porque é praticamente isso, né? Que você tem que ter aquilo, mensagens subliminares, e tudo isso que você falou de troca de estação e troca as cores e troca tudo. Então, é tudo algo que, se você não está ali, você tem que se adequar àquele esquema ali. Então, acho que a gente aprende só nesse quesito da moda, a gente já tem muita coisa para aprender assim a se autodominar, né? Se autodominar. Você não acha isso? Exatamente. Na verdade, todas as situações que nos aparecem são circunstâncias que colocam à prova os nossos valores, né? Exato. Então, assim, quando qualquer escolha, por mais simples que ela pareça, ela é sim capaz de causar um grande impacto. E durante muito tempo, como eu te contei, eu me sentia angustiada porque eu particularmente não sabia como que eu ia fazer isso, como que eu ia viver esse propósito que eu acreditava durante tanto tempo, como que eu ia realizar isso. E eu não percebi, eu fui incapaz de perceber que a coisa estava na minha frente até eu começar a me debruçar e ver e mostrar para um monte de gente, e um monte de gente se entusiasmar com isso também, e você segurar na mão das pessoas e falar, vamos junto, porque a gente tem muita coisa para fazer, para mudar, para perceber. Se eu percebo isso e o outro percebe também, se esses dois começam a mostrar isso para os seus filhos, porque tá aí no É assim, YouTube. tudo que é grande começa pequeno, né? Exatamente, no YouTube tem aí diversos vídeos do processo produtivo, a quantidade de corante que se usa. Quando você opta por utilizar uma peça de reuso, você, na verdade, você está desestimulando aquela cadeia de consumo que colocou aquela mesma peça numa arara e que vai fazer com que numa próxima estação aquela loja faça um pedido de X peças. Porque e Uhum. parece pouco, não é pouco. Como a gente estava falando, a indústria da moda, se criasse uma consciência coletiva em relação a isso, a gente já consegue impactar na geração dos nossos filhos de uma maneira grandiosa, em se tratando da indústria que é a segunda maior poluente do mundo hoje. Isso. E, Fabi, você me disse uma coisa que eu achei muito interessante. A gente estava conversando, você falou que você tem clientes, né, que já ensinam os filhos, utilizando as roupas aí da sua loja, enfim, roupas assim de reuso, né, a pouparem também, ensinar uma poupança, né? Você não tem essa Exatamente. experiência? Tenho. A gente vê vários modelos assim de família, né? Então a gente vê aquela criança que chega assim, olha as araras e vê os olhinhos brilhando assim, passando por um monte de coisas que elas podem criar ali na cabeça, porque as mães já conversaram, elas estão totalmente de acordo com aquela proposta, sabe que o dinheiro dos pais vai render mais ali naquela situação, que ela vai poder levar muito mais do que o que ela levaria se ela estivesse numa loja de shopping, por exemplo. Situações em que a mãe já combinou com o filho. Então, assim, tudo que ele recebeu, digamos, a pessoa leva as peças para o brechó e
e foi fazendo uma poupança ao longo dos anos. Então, hoje em dia, se a criança já tem 7 ou 10 anos, ela construiu ali uma poupança de pouco em pouco, só com esses recursos que ela revendeu das peças que ela mesma tinha. Um Isso. outro modelo são as clientes da loja que vêm e consignam as peças e no momento do pagamento optam por não receber em dinheiro, mas receber em outras peças. Então, você vê também a questão da economia circular, né? Das pessoas conseguindo compreender que aquilo que elas dão, que elas entregam, no caso, as próprias peças, geram um valor que possibilita que elas depois tirem outra coisa, ganhem outra coisa, outras peças. Porque ao Uhum, invés de você pegar ali o seu cartão e tchum, 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 passando, uhum. consumindo desmedidamente, né? É um outro approach, assim. Com certeza. E, Fabi, você sabe que no nosso programa, ao final, a gente sempre deixa dicas práticas para as famílias. Então, você que veio no seu dia a dia, né, tem os filhos, né, porque é com roupa infantil que você lida. Então, como é que você vê, né, pela sua experiência, que os pais podem fomentar esse espírito assim de consciência ecológica, consciência de que estão formando autodomínio na criança e uma consciência de que até mesmo financeira também, né, para serem adultos que tenham essa consciência também que é importante. Se você Sim. puder dar algumas dicas aí pra gente. Então, eu convidaria a gente começar pelo mais simples, né? Que a gente conversou da nossa conversa. O mais simples tipo, em um momento que a família esteja aí quebrando aquela rotina, de saindo da sua casa, indo de repente por umas férias de família, onde não tenha tanta visão, tanto computador, do estímulo eletrônico, né? Que eles possam olhar para o céu, possam contemplar a natureza, que os pais comecem a provocar esses pensamentos nas crianças. De onde vem as comidas, a comida que eles estão comendo? Não estou nem aí falando da questão animal, porque isso foi uma escolha pessoal que eu fiz aos 21 anos e talvez as crianças não tenham nem a maturidade para construir esse tipo de pensamento ainda, mas estou falando assim, de repente uma lata de molho de tomate. Como é que é aquela lata de molho de tomate, como que aquele tomate fez para estar ali colocado daquela maneira? Qual foi o processo produtivo que ele passou para estar o produtor lá colheu, como que ele colheu, como que foi aquela safra, como que aquilo ali foi produzido e começar a questionar da onde vem a maioria das coisas que fazem parte da realidade diária daquela criança. Entendi. Então, a dica um seria isso: ensine seu filho da onde vêm as coisas que ele consome, certo? Resumidamente, é isso. Resumidamente, Né? E começar a construir esse processo questionador nas crianças, isso vai automaticamente levar a um processo questionador das crianças. E num segundo momento, se tiver a oportunidade e começar a expor as crianças à origem, tanto desses alimentos, como eu falei, não estou falando da questão animal nesse momento, ou da onde vem essas roupas. Tá? O YouTube está aí com inúmeros vídeos sobre isso. Eu desafio a qualquer pai a mostrar. A criança ela tem uma sensibilidade muito grande, né? Ainda. Ela não tem. Quando ela consegue perceber os danos que aquilo ali causa no meio ambiente, você vê a sensibilidade que a criança tem para cuidar de uma planta, a sensibilidade que a criança tem ao sofrimento animal. Quando ela começar a tomar conhecimento de como tudo aquilo ali chega até ela, e ela tiver a capacidade questionadora, ela vai começar a ter aí uma opção não orientada pelos pais, é claro, mas de não estar ali o tempo todo consumindo dessa indústria da moda que, na verdade, quer aí, aumentar os seus lucros, né? uhum, né?
E acho que uma outra dica foi que a gente falou aqui também, né, que estava no meio da nossa conversa aí, é justamente acho que fazer isso, estimular o seu filho a pegar aquelas roupinhas que estão boas, que ele não quer mais, né? Ele mesmo ir, porque isso ele concretiza isso para a criança, o concreto é muito importante, né? Então, ela Sim. mesmo levar, ela mesma ver o dinheiro indo para o cofrinho dela ou Sim, não trocar por é outras uma ótima ideia. coisas, né? Acho que isso ajuda também, né? Sim, muito. Porque é o que ela como ela consegue entender a coisa, né? Ela vê aquele dinheirinho ali entrando e aquela coisa enchendo. E ela vendo que era das E, próprias roupas dela que de repente ela cuidou com tanto carinho e que outra pessoa vai usar e criar um barato aí, né? Nesse movimento da peça, desde do uso dela até o próximo destino. e uma outra coisa também, acho que é comemorar as pequenas conquistas, né? Assim, por exemplo, a criança ela conseguiu se controlar e não comprar uma coisa que ela queria muito. Isso até certo ponto, né? Isso é uma coisa muito positiva, né? Assim, a trocar uma coisa imediata de repente por uma coisa que ela quer muito e ela tem que esperar para guardar, etc, né? Exatamente. Isso aí controla esse impulso aí, né, do consumo que a gente está tão acostumada. Mas você vê como as coisas estão ficando diferentes, né? Eu estou lendo o comentário aqui da Andrea, por exemplo, que está online, falando que Tô desde o vendo também. nascimento do filho consome roupas e móveis de brechó. Tem várias pessoas que têm esclarecimentos e condições de fazer essas boas escolhas, né? Ah, A gente precisa, na verdade, se perceber como esses agentes de mudança que vão levar isso também às outras pessoas. a André também, não sei se é a mesma André que você está falando que algumas pessoas precisam de status de ter algo novo, precisam de, alguma coisa que tá, na verdade está faltando nelas e elas querem suprir, né? Acredito eu, né? Sim. Eu acredito que seja isso também. Deixa eu ver. É, Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Nós vamos terminando por aqui, senão daqui a pouco vocês não aguentam mais a gente. Aí vocês não, daqui a pouco não aguentam. Mas, gente, olha, vou falar aqui, Fabi, deixa aí os seus contatos para quem quiser saber mais aí sobre, né, suas redes sociais. Deixa aí para a gente contar. então, gente, a Andrea também está perguntando aqui onde fica a loja. A loja fica no Recreio. Eu vou deixar para vocês conseguirem olhar no Instagram, que é Adelo _oficial. No Facebook, Adoro Adelo. Tem os telefones, todos os contatos, mas na verdade a última mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que é muito difícil no mundo com o apelo, a quantidade de apelos que a gente tem hoje, a gente conseguir viver uma vida onde a gente realmente consiga externalizar os nossos propósitos, né? A gente consiga fazer escolhas baseadas nos nossos propósitos e ser firme em relação a isso e não só compreender o dano que aquilo ali causa, mas dia a dia ser capaz de tomar aquela escolha, tomar a decisão, capaz de ser um agente que interfere no mundo positivamente. E assim, é essa mensagem que eu estou querendo criar através do negócio, criar não, que já existe, né? Mas ajudar a disseminar. Então, assim, seja produto da escolha, né, dos nossos próprios propósitos. Uhum. Fabi, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aí, sua presença, passar toda a sua história, né? Assim, a gente sempre que traz pessoas que realmente contribuem muito para assim, o crescimento das famílias, tá bom? E, pessoal, importantíssimo ter um escolhido, André tá falando aqui. Então, gente, até a próxima terça-feira, às 9 horas da noite, aqui no Estreitando Laços. Toda semana, dicas práticas para as famílias, tá? E para você, que é mamãe, né?
que quer se desenvolver profissionalmente, quer voltar para o centro da sua vida em família, venha conhecer o Multimãe, que é um programa realmente revolucionário de mudança de vida, tá bom? E aí, me chame no direct, que eu posso te dar mais detalhes. Um beijo, obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal, aí Obrigada pela por essa audiência. oportunidade. Tchau, tchau, Um beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.